Em nosso estudo de hoje, a lição 29 do livro Mãos Unidas tem por título Fiéis Sempre. Na equipe de serviço ao próximo em que o Senhor te situou, aceitarás a nobreza de servir. Muitos companheiros te falarão de obediência, incentivando o dissídio, e outros muitos se referirão à prosperidade, apoiando a indolência. Escutarás vozes diversas, apregoando renovação, para se apagarem depois em desequilíbrio ou loucura, e registrarás comovedores apelos à liberdade da parte de muitos que se encaminham para a rebeldia ou licença. A nenhum deles censurarás. Compadecer-te-ás não apenas de semelhantes vítimas da ilusão, mas igualmente dos empreiteiros do mal que entretecem inadvertidamente a rede da sombra que se precipitam nossos irmãos para despencarem eles mesmos um dia no bojo das trevas expiatórias. Atravessando a ventania da discórdia ou da violência, da incompreensão ou da disciplina, guiarás o barco da própria fé, assegurando lealdade ao rumo escolhido. Manterás por isso mesmo a paciência e a compaixão por alavancas de apoio no trabalho que o mundo te deu a efetuar e usarás a ferramenta de ação de que o Senhor te muniu na seara do bem, amparando e elevando sempre. De quando em quando surgem os dias de tribulação maior na turma das boas novas, em cuja harmonia e eficiência deves colaborar. Esse irmão foi surpreendido pelo sofrimento e deve seguir, para seguir à frente. Outro sonhou com realizações fantasiosas e largou a construção em andamento a fim de aprender que o tempo não confere autenticidade às edificações. Aquele outro preferiu descansar nas ilhas do imaginário repouso, atrasando o relógio da própria evolução. Outro ainda admitiu que a tarefa espiritual lhe desprestigiava a dignidade e abandonou a oficina atendendo ao influxo de ambições desmedidas, de cujos desencantos no futuro voltará para o recomeço na ciência do bem. A todos bendirás e por todos orarás, consciente de que nenhum de nós até agora acha-se isento de precipitação dos mesmos erros. Em meio, porém, de todas as ilusões e desvarios, sustentarás o amor ao próximo, como sendo a luz de tua marcha e leal à própria consciência, ouvirás a cada passo a voz do eterno amigo a repetir-te no recesso dos corações. E entre todos aqueles que me seguem ou me procuram, o maior será sempre aquele que se fizer o fiel servidor. Interessante o texto de hoje, que o Emmanuel está praticamente fazendo referência a um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título O Dever. E o dever, ele vai encontrar assim, a aprovação, em primeiro lugar, da razão nossa, mas ele vai ter uma parcela muito grande do nosso sentimento também, apontando para cada um de maneira absolutamente diferente de um para o outro. Qual é o dever que você tem realmente, porque é a voz da consciência mostrando para a gente, olha, algumas pessoas vão estar do nosso lado falando, não, você não tem obrigação nenhuma de fazer isso, mas no fundo, você sabe que lá no seu inconsciente alguma coisa diz, não, você tem sim esse compromisso. E é uma coisa que a gente não sabe explicar para as pessoas. A gente simplesmente sente e vai colocando na prática, e uma coisa curiosa até, a gente vai percebendo que muitos desses transtornos psicológicos de hoje, como a depressão, né, a ansiedade, na verdade está acontecendo por quê? Porque a gente foge desse dever que a gente tem. Então é uma coisa interessante, vou dar um exemplo aqui para a gente poder entender. A obrigação dos pais com os filhos vai até os 18 anos, até a maioridade. Mas quando você ama, aquela obrigação não vai acabar nunca. Aí, às vezes, você vê o pai tendo que se desdobrar para estar ajudando um determinado filho que está dilapidando patrimônio, e quem está de fora vai falar assim, não, você não tem obrigação de fazer isso. E o pai, não, é o dever dele, ele fala, não, ele praticamente fala para os outros, olha, não se mete nisso não, isso aí eu vou fazer porque é comigo, é a minha obrigação. E ele vai lá e faz. O dever tem essa coisa de gostosa dentro da gente. Então, o título da lição de hoje é Fiéis Sempre.
Aí ele bota aqui, né? Na equipe de serviço ao próximo em que o Senhor te situou, você vai aceitar a nobreza de servir. Mas vai aparecer o tempo todo pessoas tentando, né, te convencer do contrário, tentando te trazer novas opiniões. E tem coisa que você vai realmente, vai ouvir a opinião da pessoa, vai aprender com a pessoa, mas na verdade você tem aquilo solidificado e não sabe explicar por quê. Aquilo está consolidado aqui, né? É o laurel da razão, como diz lá na lição do dever. Fala, laurel é a recompensa, né? A razão está mostrando para mim, não, sou eu que tenho que fazer isso. Então, muitos companheiros falarão de obediência, mas, na verdade, vão estar te incentivando ao dissídio. Outros, muitos, se referirão à prosperidade, mas vão estar apoiando a indolência. E ele vai falar aqui de um monte de gente que vai aparecer no nosso caminho, tentando falar que nada, cara, larga isso. E fala, nenhum deles eu vou censurar. Eu vou me compadecer, não apenas de semelhantes vítimas da ilusão, mas igualmente de empreiteiros do mal, espíritos que, além de querer te incentivar a largar o teu compromisso, ainda vão tentar te empurrar para o lado da sombra, esquecendo que, na verdade, quando fazem isso, através da lei de causa e efeito, ele terminou de assinar ali uma nota promissória para ser cobrada no futuro. Aí o Emmanuel continua, fala, atravessando a ventania da discórdia, da violência, da incompreensão, da disciplina, você vai guiar o barco da tua própria fé, assegurando a lealdade ao que você tem que fazer. E manterás por isso mesmo paciência e compaixão. É uma coisa assim, por exemplo, em relação ao dever com o trabalho religioso que a gente faz, de divulgação, de estudo. Tem gente de fora que fica assim, que absurdo. Eu estou lembrando aqui de uma pessoa agora específica, que uma vez, né, eu e um amigo, a gente tem um trabalho profissional em comum que dava, num determinado momento da nossa vida, o tempo para que a gente pudesse dedicar à nossa religião. Então, um tempo que muita gente ia querer aproveitar na praia, ia querer aproveitar em momentos de lazer, a gente estava a nossa religião. Aí quando eu estava conversando com um menino que também muito empolgado, querendo trabalhar, uma menina, aliás, querendo trabalhar, a gente falou, se você conseguir arrumar um determinado emprego, poxa, ótimo, você vai ter tempo para se dedicar ao centro espírita. E a mãe do lado ouviu aquilo e falou, que absurdo, tempo de se dedicar. Não, estou falando porque ela demonstra interesse em se dedicar ao doutrina espírita. Mas se não for isso, ela vai fazer aquilo que o coração dela aponta para ela como sendo um dever, que o dever é individual, cada um vai ter o seu. Às vezes a gente tem 3 filhos que um constitui família, outro sai, um só fica para cuidar dos pais idosos. E aquele que ficou, ele tem ali dentro de não, sou eu que sou a bola da vez, enquanto eu estiver aqui. Esse dever é uma coisa muito particular. E a gente vai ter a paciência, né, a compaixão, né, por alavancas de apoio ao trabalho. Mas de quando em quando vai surgir tribulações maiores ainda. Aí o Emmanuel continua falando, a vida aqui na Terra não é fácil não, gente. Esse irmão foi surpreendido pelo sofrimento e vai ter que seguir em frente. Outro sonhou com algumas realizações e acabou se decepcionando. Teve um que preferiu descansar nas ilhas do imaginário, outro preferiu admitiu que tarefa espiritual não lhe desprestigiava a dignidade, não tinha reconhecimento. Isso acontece com frequência. E o Emmanuel só fala para a gente, assim, fala para o Chico Xavier no primeiro momento, que era o Chico que estava recebendo essa lição, e ao mesmo tempo o Tabela fala para a gente, a todos a gente vai bendizer, a gente vai fazer oração, consciente de que nenhum de nós até agora se acha isento de precipitação dos mesmos erros. Mas vamos botar uma coisa aqui, né? Ele fala no final, né, que Jesus, entre todos aqueles que me seguem ou me procuram, o maior vai ser sempre aquele que se fizer o fiel servidor. Então, até esse é um exercício muito gostoso da gente fazer sobre essa questão de ser fiel servidor, porque a gente conhece pessoas que não conhecem da continuidade as coisas, as empreitadas que começam. Então, a gente aceitou esse compromisso, vamos levar até o final,
porque a gente vai ficar com a nossa consciência tranquilinha, porque vai estar cumprindo com o dever que a gente sabe que a gente assumiu no plano espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje